Ó, senhores, vamos lá para a questão 3. Então, ó, fala o seguinte: uma cozinheira resolve ferver água em uma panela de pressão para atingir maior temperatura que panelas abertas. O que ela vai fazer? Ao colocar na panela de pressão e fechar a panela, a água vai aumentar a temperatura, se ser colocada numa chama, né? E esse vapor de água vai aumentando a pressão interna, né? Essa pressão interna na panela ficando maior, também muda o ponto de vaporização da água, assim como o ponto de fusão do gelo, mas no caso, como a gente está falando de vaporização, vai mudar o ponto de vaporização da água. Ao invés de ela vaporizar próximo de 100 graus Celsius, ela vai começar a variar, mudar a estado, né, vaporizar, em valores acima de 100 graus Celsius, 110, 115, 118. Aí depende da atmosfera no local e também da pressão que a válvula de escape permite, né? Mas olha lá. Para isso, coloca água no seu interior, onde todo o sistema, panela e água, está em equilíbrio térmico com o ambiente na temperatura TA e pressão atmosférica PA. Em seguida, fecha a panela e coloca-a sobre a chama de um fogão. A água no interior da panela vai aumentando a pressão e a temperatura e, após certo tempo, entra em ebulição, liberando vapor para o ambiente pela válvula. Essa válvula é aquela válvula que fica apitando, né? As figuras a seguir representam diagramas de pressão por temperatura da água, onde as linhas mais finas definem as regiões de temperatura e pressão em que a água pode se apresentar em cada um dos possíveis estados, sólido, líquido e vapor. Já as linhas mais grossas em negrito representam processos termodinâmicos, ou seja, transformações. Assinale qual dos diagramas representa corretamente o processo termodinâmico que a água no interior da panela sofreu desde o instante em que começou a ser aquecida, quando estava a temperatura TA e pressão PA, até o momento em que entra em ebulição a temperatura TB e pressão PB. Meninas, olha o que vai acontecer. Obviamente que nós vamos ter esta água chegando nessa curva aqui, ó. Deixa eu pegar e colocar outra espessura. Ela chegando nesta curvinha aqui, ó. Que é a curva que separa o líquido do vapor, né? Então, em qualquer um dos gráficos que você trabalhar, se ele quer que chegue no ponto de ebulição da água, né, a hora que ela começa a ferver, passar de estado líquido para estado de vapor, ela precisa chegar nessa linha. Essa linha é a linha divisória que divide o líquido, a água no estado líquido do estado de vapor. Então, eu percebo que já tem algumas alternativas que a gente pode jogar fora, né? A alternativa A, por exemplo, que ele passa, ao ponto que ele chega aqui, já passou da mudança de estado, né? E a B também, ele nem chega a alcançar o ponto de onde a água começa a sofrer vaporização. Então, a B também posso jogar fora. Olha a C. Por que nós vamos jogar a C fora? Ele está falando que primeiro ele vai aumentar a pressão, tá vendo que foi de PA para PB? Depois que aumenta a pressão, aí o gás aumenta a sua temperatura e chega no ponto de vaporização. Beleza, o ponto onde ele chegou está certo. Mas, senhores, a pressão não aumenta sozinha, depois vem a temperatura e ela aumenta a temperatura, não. As duas coisas vão aumentando juntas gradativamente, né? Então, a alternativa C também não pode ser. Aí, desculpa, a D. A D, perceba que ele coloca que, ao mesmo tempo que a pressão aumenta, a temperatura também. Elas vão aumentando, não de forma linear, porque pode ser que tem hora que a pressão varia mais, hora que a temperatura varia mais, até que ela chega no ponto de vaporização. Então, aí é uma alternativa que está coerente com a nossa realidade, certo? E a E? Está errada por quê? Bom, primeiro que ele coloca aqui variando pressão e temperatura de forma linear, né? E depois que vai aumentar só a temperatura sem aumentar a pressão. Gente, se aumentar a temperatura, esse gás ele tende a expandir lá dentro e acabar aumentando a pressão. Ah, Pião, mas ele falou que o vapor começa a sair. Não, no texto ele foi bem claro, falando que o vapor começa a sair pela válvula no momento que ela entra em ebulição, só no momento que ela chega nesse ponto. Aí a pressão vai tender a permanecer constante, mas até aí ela tem que variar a pressão também. Então esse daqui está errado nesse ponto. Portanto, a alternativa correta é a alternativa C, não, né? A alternativa D para nós. Fechou, meninos? Grande abraço.